Podem se sentar. Já está tudo sentado. Nós hoje vamos ler duas passagens bíblicas acerca do nascimento de Jesus. E a primeira que nós vamos ler é logo o primeiro capítulo do Evangelho de João. E nós precisamos de entender porque é que o discípulo de o João escreveu este Evangelho. Esta carta foi escrita para os gregos e a filosofia grega, ela não estava a conseguir entender Jesus. Porque os gregos acreditam no seguinte: toda a matéria, tudo o que é material, incluindo nós, tudo o que é físico, visível, é essencialmente mau. E tudo o que é espiritual, tudo o que é invisível, tudo é essencialmente bom. Então, este Evangelho foi escrito para os gregos e João queria-lhes estar a dizer, queria-lhes estar a mostrar, através daquilo que Jesus fez, através dos ensinamentos de Jesus, que ele era completamente homem e que ele era completamente Deus e que ainda assim ele era completamente perfeito. E ele começa por falar, é um evangelho completamente diferente dos outros, não nos vai dar as genealogias, nem desde Adão, nem desde Abraão, porque os gregos não conheciam quem era pai ou avô, não era necessário isso. Mas João começa por lhes mostrar que Jesus era Deus encarnado. Então nós vamos começar por ler João 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. E diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras traduções dizia a palavra era Deus. O Verbo é sempre uma ação, e pela palavra tudo se fez. Ele estava no princípio com Deus. João estava a dizer, Jesus, ele não nasceu neste dia, ele encarnou neste dia, mas no princípio estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é omnisciente, ele é omnipresente, ele é omnipotente, ele é eterno, ele é o Deus Criador. João estava a dizer, Jesus não nasceu no Natal, Deus encarnou no Natal. Jesus é Deus e nós precisamos de... O mundo diminuiu Jesus a um bebezinho numa manjedoura a um Cristo morto na cruz. A religião diminuiu Jesus. E João está-nos a alertar, a dizer assim, esperem lá, ele realmente nasceu numa manjedoura, mas ele já era. Porque até aquelas mãos que criaram aquela manjedoura foram criadas por ele. Antes dele nascer, ele já era Deus. Ele é Deus eterno, Deus imutável, o Deus que sempre é, o Deus que sempre será. E ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós precisamos de entender, como Paulo diz, nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos. É nele. A vida está nele. Se a vida está em Jesus, quem não tem Jesus não tem vida. E nós precisamos de entender que o Natal acontece quando nós permitimos que Jesus nasça em nós. Não o Jesus bebê, não o Jesus de momento, o Jesus que um dia curou, o Jesus que um dia morreu, o Jesus que um dia ressuscitou, mas o Jesus
que sempre existiu, sempre é Deus, sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas, faz tudo. Podemos estar em qualquer situação da nossa vida, nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos, porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Jesus aparece, as coisas mudam. Quando Jesus aparece, quando a luz do Senhor aparece, chega o perdão, vai-se embora a amargura, chega o amor, vai-se embora o ódio, chega a salvação, vai-se embora a condenação, chega a graça, vai-se embora a culpa, chega a cura, vai-se embora a dor, a ferida, a doença. Quando a luz chega, as trevas vão-se embora. Onde há vida, não há morte. Então, as trevas não prevaleceram contra ela. E agora ele começa por explicar um pouco mais. E diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, primo de Jesus, mais velho 6 meses, João Batista. O primeiro profeta depois de 400 anos em silêncio. Durante 400 anos Israel não teve um profeta, não se escreveu nenhum livro na Bíblia. Durante 400 anos continuou a haver sacrifícios no templo, continuou a haver a festa dos pães asmos, continuou a haver a festa dos tabernáculos, continuou-se a construir o templo de Jerusalém, houve melhorias no templo feitas por Herodes. Durante 400 anos parecia que as coisas continuavam como dantes, mas a palavra de Deus diz que durante 400 anos não houve palavra, não houve profeta, não houve revelação de Cristo, revelação nova. E isto é para nós um alerta, porque a gente pode continuar a fazer a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos, a Santa Ceia, os batismos, os cultos de domingo, os life groups. Mas se não houver palavra, o povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós precisamos de olhar para nós e dizer, Senhor, na minha vida eu tenho permitido que haja palavra, que haja revelação. Porque eu até já sei a Bíblia, mas saber a Bíblia não faz diferença nenhuma na minha vida. O que faz diferença na minha vida é quando eu começo a viver a Bíblia. É quando a palavra se torna carne em mim. É quando a palavra que Deus falou faz vida em mim. É quando o Deus que eu conhecia de ouvir falar habita em mim e faz diferença. E 400 anos depois de um silêncio, apareceu um João Batista meio louco, vestido de peles de camelo e que gostava muito de gafanhotos e de mel. E ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas creem quando alguém fala a palavra de Deus. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Jesus é a luz verdadeira. É como o sol. O sol tem luz própria. A gente às vezes pensa que a lua também brilha. Ela brilha, mas ela não tem luz própria. Ela brilha porque reflete a luz do sol. E da mesma maneira, Jesus está à procura de luas que reflitam a sua luz. E as várias fases da lua
alteram as marés do mar e as várias marés do mar limpam os oceanos porque jogam fora para a praia aquilo que a água não quer. E a igreja tem que permitir que a luz de Deus reflita em nós para que nós possamos limpar esta água. Porque a água não pode ficar suja. E nós precisamos de permitir que a luz de Deus seja vista através de nós. E João continua a escrever e diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui fala de 3 mundos diferentes. O Verbo estava no mundo, o mundo geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo material, o mundo físico, o mundo criado, mas o mundo, a humanidade, os homens, a geração da época não o reconheceu. São 3 mundos. Da mesma maneira, eu estou neste mundo geográfico, mas eu não pertenço a este mundo. Mas como... Então nós aqui diz, o Verbo estava no mundo, mas não foi contaminado pelo mundo. Ele estava no mundo que ele criou e ele não foi reconhecido pelo mundo. Quem é que não o reconheceu? A montanha, o mar, o golfinho? Não, as pessoas não o reconheceram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Às vezes assim, não é bem assim, é que há pessoas que são indecisas. Queridos, indecisão é já uma decisão. Aquela coisa de vou fazer amanhã, eu estou a decidir não fazer nada hoje. Vou pensar melhor e ver o que é que isto dá, é a minha decisão de ficar de braços cruzados à espera que a vida mude. O eu não decidir por Deus, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim... O que é que ele está a dizer aqui? É que quem não decide sim, já está a decidir não. Mas, eu gosto de mas, na Bíblia a gente tem que estar com muita atenção. Mas, porém, todavia, a todos quantos o receberam, decisão, a todos. Sabem, aqueles que habitam no mesmo mundo geográfico do Senhor, sabem que foram criados também pelo Senhor. Mas agora no mundo há pessoas que o conhecem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês já pensaram porque é que João não escreveu, mas a todos quantos o receberam, tornaram-se filhos de Deus? Estava certo também. Mas o Espírito Santo ele quer nos lembrar que o facto de nós sermos filhos de Deus, automaticamente o nosso poder muda, a nossa autoridade muda, a nossa natureza muda, a nossa essência muda. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Tu nasceste de novo e essa é a vontade de Deus para todos os homens, porque Deus deseja que nenhum pereça, mas que todos creiam, que todos venham ao conhecimento da sua glória. Tu aceitaste o Senhor Jesus por vontade de Deus. Tu és filho de Deus por causa do poder de Deus. Tu nasceste de novo por causa de Deus. E João volta a lembrar que o Verbo, aquele que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio com Deus, que
Todas as coisas foram feitas por Ele e através dele. O Verbo eterno, imutável, esse se fez carne, encarnou, tornou-se homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Material, físico, mas essência perfeita. Era filho de Deus em toda a sua essência, era filho do homem em toda a sua essência, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Jesus, ele disse aos seus discípulos: quando vocês me veem a mim, veem o Pai. Eu e o Pai somos um. Glória como do unigênito do Pai. E nós precisamos de nos lembrarmos sempre de que o Natal é quando Jesus largou toda a glória. Há uma música linda. Ela não é cantada na igreja porque não é uma música congregacional. Mas é uma música em como Deus fala para nós. E alguma letra dela, eu sou péssima em letras de música, mas ela fala de porque é que nós nos preocupamos às vezes tanto de cantar tão lindo, ou ficamos preocupados quando não sabemos cantar tão bem. Se Jesus tinha uma multidão de anjos a adorá-lo e escolheu descer, habitar no meio de nós e ouvir o nosso louvor. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer templos tão bonitos e tão majestosos e catedrais enormes. E Jesus nos pergunta porquê. Se eu tinha um trono, uma glória no céu e larguei isso tudo e nasci no meio de uma manjedoura. Às vezes nós ficamos muito preocupados se nós vamos ter o suficiente. E Jesus nos diz: se eu cuidei de Jesus, porque não cuidarei de ti? E há outra frase que diz: há tantos homens que hoje tentam ser deuses, e aquele que era Deus veio para ser homem. E nós é um choque, uma pessoa, é um choque, alguém, a gente não consegue entender. Se houve um choque na cabeça de Adão e Eva, quando eles pecaram, foram expulsos do jardim do Éden e viram que agora a vida estava difícil, imaginem o choque, que a gente às vezes diz: está difícil me adaptar. Imagina Deus, sendo Deus, que se adaptou para virar um bebê que é completamente dependente e aprender tudo do início. Só alguém que nos ama muito é que era capaz de um tamanho sacrifício destes. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E nós hoje podemos continuar a ver a sua glória através de nós, através da sua criação, através das pequenas dádivas que o Senhor nos vai dando a cada dia. E a segunda passagem que eu vos quero ler, ler é em Lucas 2, a partir do versículo 21. E fala acerca de quando José e Maria foram consagrar, foram ao templo. E diz assim, Lucas 2, 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então, ele foi circuncidado. Passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. São duas datas diferentes. Se a gente lê em Levítico 12, nós sabemos quando é que as crianças eram apresentadas no templo.
Os rapazes, que era depois dos dias da purificação, a mãe da criança, quando era um rapaz, ela ficava 40 dias em casa até ficar considerada purificada e depois ia ao templo com a criança e levava um sacrifício. Os com mais dinheiro levavam um cordeirinho e uma rola, e com menos dinheiro levavam 2 rolas ou 2 pombinhos. Quando era uma menina, eram 80 dias. Está lá em Levítico 12, vocês depois podem ler. Então, nós agora estamos com Jesus encarnado, criança de 40 dias. Então, passados os dias de purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E eles levaram, e a gente diz, 2 rolas ou 2 pombinhos. Mas na realidade, o cordeiro estava nos braços de Maria e de José. A gente às vezes pensa, eles levaram as 2 rolas porque eram um casal pobre. Mal eles sabiam que o cordeiro que tira o pecado do mundo estava nos braços deles. Eles levaram o cordeiro. Para vocês terem uma ideia, Jesus nasceu em Belém e desde os tempos de Salomão, vocês podem ler na Bíblia, desde os tempos de Salomão, que era a comarca de Belém, onde eram produzidos as ovelhas, os cordeiros, que depois eram enviados para Jerusalém para ser sacrificados. O facto de haver muitos pastores na comarca de Belém, em Belém, era porque Jerusalém, por causa da distância ser muito curta, o templo, eles iam buscar os cordeiros a Belém, eram comprados a Belém para virem ser sacrificados no templo. Então até o facto de Jesus ter nascido em Belém já foi profético. Ele era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Quanto mais vocês lerem o Velho Testamento, mais riquezas vocês vão achar no Novo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o Velho Testamento é muito complicado. Porque a gente está lá a ler, porque Salomão mandou criar os cordeiros em Belém. A gente lê aquilo e diz, por que é que eu preciso de saber disso? Mas se nós conhecemos o Novo Testamento, nós depois pensamos assim, olha, Jesus, o Cordeiro do mundo, nasceu em Belém, o lugar onde eram criados os cordeiros que depois eram enviados para o templo para serem sacrificados. Então a Bíblia se torna muito rica. Nunca abram mão do Velho Testamento por dizerem que não entendem. Isso é mentira do diabo, porque o diabo sabe que a palavra, o conhecimento da palavra traz revelação. Então, quando nós estivermos a ler a Bíblia, nós temos de estar sempre a pedir, Senhor, dá-me revelação. Senhor, ajuda-me a eu entender, a fazer a ponte. Pede ao Senhor sabedoria que vem do alto. Tiago diz, se tens falta de sabedoria, pede-a. Então a gente pode dizer, Senhor, eu até digo isto às minhas filhas, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Está lá ou não está lá escrito? Nós temos a mente de Cristo. Então eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo para me ensinar e para me ajudar. Posso pedir sabedoria sempre que eu quiser, porque o Senhor é uns mãos largas, dá-me sabedoria sempre que eu pedir. Então, eu quero. Então, podem pedir ao Senhor sabedoria para podermos cada vez mais e mais aprender acerca de Deus. Então, Maria e José, quando a gente olha, a gente diz assim, coitadinhos, eram pobrezinhos, só levaram 2 pombinhos. Mas, na realidade, no braço deles, no colo deles, estava o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Nós aqui descobrimos que Simão
ele não ia todos os dias ao templo. Ele foi neste dia, porque o Espírito Santo disse, vai. E eu acho que é uma coisa que nós não vamos todos os dias à igreja. Nós todos os dias temos comunhão com Deus, mas nós não estamos todos os dias na igreja. Mas quando a gente vem, nós temos que estar com esta expectativa de, se tudo correu bem, se o Espírito Santo tirou a minha preguiça, se o Espírito Santo fez o meu carro andar, se o Espírito Santo me ajudou a vestir e a tomar um cafezinho, e eu vou à igreja, alguma coisa vai acontecer. Sabem, e isto é possível quando nós temos algumas características, que às vezes a gente diz assim, eu não ouço o Espírito Santo falar comigo. Bem, uma das coisas boas é abrir a Bíblia. Quando tu abres a Bíblia, de certeza que ele fala qualquer coisa. Amém? Mas nós vemos aqui algumas características de Simão que nos ajudam a... Senhor, eu quero ser movido... Quantos é que querem ser movidos pelo Espírito? Eu quero, né? Então, ele era justo. Sabe o que é uma pessoa justa, íntegra? É aquela que ele não apenas lia a Bíblia, ele vivia a palavra de Deus. Ele era temente ao Senhor, ele era piedoso, ele era generoso, ele demonstrava amor. E ele esperava a consolação de Israel. Ele não esperava uma promoção. Ele não esperava um dia de sol. Ele não esperava ficar mais jovem. Sabem que às vezes a gente espera muita coisa, mas não é errado. Mas as pessoas conhecem-te pelo que tu esperas, top. O que está em 5º, 6º lugar, 7º lugar não é mau, mas o que é que as pessoas nos conhecem? É pela nossa o maior desejo, o maior propósito, o maior anseio. E a palavra de Deus diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele queria ver resposta às orações dele. E outra coisa, o Espírito Santo estava sobre ele. E já devia de ser bastante velhinho, porque o Espírito Santo diz assim, tu estás quase a passar para o lado de cá, mas antes tu ainda vais ver o Cristo. Por isso é que a gente tem uma ideia de que ele já era daqueles que estava na 3ª dose da vacina da Covid. Então, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa. Ele não se esqueceu da promessa que o Senhor tinha para ele. Deus tinha dito, olha, tu não vais morrer enquanto não vires Cristo, o Senhor. E ele estava na expectativa. E muitas das vezes nós não vivemos os milagres que Deus nos prometeu, porque a gente esquece de esperar com expectativa. A gente até esquece os milagres que já pediu. A gente até esquece as promessas que já nos foram dadas. A gente perde expectativa. E quando nós perdemos expectativa em Deus, a vida torna-se muito sem sal. Qual é a nossa expectativa? Simão disse, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simão foi mais profundo do que muitos dos discípulos. Lembram-se que houve discípulos que pensaram que Jesus vinha só para os judeus? Era ou não era? E até Simão pegou naquele bebê de 40 dias e ele disse, tu vais ser luz para os gentios e tu vais ser glória para o teu povo. Simão, quando nós somos tementes a Deus, justos, piedosos, expectativa nas promessas do Senhor, quando nós andamos com o Espírito Santo, quando nós nos movemos porque o Espírito Santo nos move, nos leva a fazer determinadas coisas, nós temos revelação.
E isto, quando a gente lê, a gente diz assim, uau, este homem, sem Jesus, explica nada. Os discípulos tiveram 3 anos com Jesus e houve alguns que não entenderam. Este homem com um bebê nos braços, um bebê que veio de uma família simples, um bebê que não tinha roupa de linho, não tinha nome de aristocracia, um bebê que não era em nada diferente de centenas de outros bebés. Ele olhou e disse, tu és a luz para os gentios e a glória do teu povo. Quantas pessoas é que estariam no templo? Dezenas? Centenas? Levitas? Sacerdotes? Outros casais a apresentar crianças? Imensa gente. E ninguém deu pela chegada do Messias. Ninguém deu pela chegada do Rei. Porque estavam ocupados nos seus muitos afazeres. E nós precisamos, até quando estamos ocupados nos nossos afazeres litúrgicos, de reunião, nós precisamos de estar sempre a dizer, Senhor, o que é que tu queres falar comigo hoje? Como é que esta música vai tocar em mim, tocar em ti, alimentar-me, renovar-me? Como é que a minha fé vai crescer ao ouvir este versículo? Porque senão o Senhor Jesus está a falar e a gente não repara. Porque senão as coisas estão a acontecer, uns sentem e nós não sentimos nada. Simão sentiu, este é o Rei, este é o Cordeiro, este é a luz, este é a glória, este é Cristo o Senhor. E os outros? Eles não estavam na igreja? Eles não estavam à espera do Salvador também? Eu vou-te dizer uma coisa, o Senhor Jesus é muito simples. E nós às vezes perdemos o que o Senhor Jesus está a falar por causa da sua simplicidade. Porque quando é o Senhor Jesus a falar ao nosso coração, ou baixinho, ou através de outra pessoa, a gente ouve um versículo, a gente não liga. Porque a gente está à espera de um anjo, a gente está à espera de cair no chão e sentir qualquer coisa. Estamos ou não estamos? Há pessoas que dizem, tenho tanta pena que eu já não caio há tanto tempo. A minha expectativa não é cair, a minha expectativa é que o Senhor Jesus fale ao meu coração. Porque há muita gente que cai hoje e levanta-se da mesma maneira. Eu prefiro ficar sempre de pé e sempre a ser moldada, mudada. Às vezes, como é que a gente diz que gostava de... eu queria tanto que um anjo falasse comigo. O que é mais importante? Ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração ou ouvir um anjo na nossa cozinha? Mas no fundo, a gente já pediu, Senhor, que um anjo apareça aqui. E Deus diz, o Espírito Santo habita dentro de ti e tu queres ver a porcaria de um anjo? Porque o anjo é criação do Criador. E nós às vezes ficamos tão... Por isso é que eles não reconheceram que aquele bebê de 40 dias que veio no colo de uma menina que só levava 2 rolinhas ao lado do seu marido, ninguém reconheceu que aquele era o Rei. Porque não houve pompa nem circunstância. Mas Simão, que era um homem cheio do Espírito Santo, que era movido pelo Espírito Santo, que era justo, piedoso, temente ao Senhor, aí ele entendeu. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simão os abençoou José, abençoou Maria, abençoou Jesus e disse o seguinte a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E ele avisa Maria que vai ser difícil ser mãe desta criança, porque ele diz, também uma espada te espaçará a tua própria alma. Simão teve a revelação de que a vida de Jesus, ele podia não ter revelação de que fosse a morte de Jesus, mas que de alguma maneira aquele menino
que se tornaria homem, que era o Messias, o Cristo, o Senhor, o Rei. Teria muita gente a gritar Hosana e teria muita gente a gritar morte ao traidor, e que de alguma maneira esta contradição de haver quem fosse a favor e quem fosse contra Jesus iria trespassar a alma de Maria. Iria ser difícil para Maria ver. E isto é algo que nós, como igreja, temos de dizer: Senhor, que de alguma maneira eu também sinto a minha alma trespassada sempre que gozam contigo. Sempre que enxovalham o teu nome. Porque muita gente tem-se levantado a fazer piadas. E por incrível que pareça, há cristãos que ainda riem também. Como é que eu vou rir-me de piadas, de anedotas, de desprezo, quando eu sei tudo o que Jesus fez e continua a fazer por mim? Que em mim haja o mesmo coração de alguém que quer cuidar deste nome, que é acima de todo o nome. Porque somos nós que temos que cuidar deste nome, acima de todo o nome, nos dias de hoje. Somos nós que temos que cuidar para que a palavra continue a ser viva, continue a ser pura. Somos nós que temos que continuar a demonstrar a salvação, a cura, a graça que há em Jesus, que para muitos é uma anedota, mas para nós é salvação. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias. É interessante ver que foram duas pessoas mais velhas que reconheceram Jesus. Não quero com isto dizer que os jovens não sentem, mas é uma maneira de nos... Quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a dar mais atenção àquilo que realmente interessa. E há uma sabedoria de conhecimento, de experiência, e a gente começa a valorizar o que realmente tem mais valor e a desvalorizar o que não tem valor nenhum. E há uma azáfama que quando nós temos 20 anos é tudo para ontem. O senhor ainda está a trabalhar comigo nessa área, porque eu não tenho 20 anos, mas ainda quer tudo para ontem. Mas assim, há uma azáfama que nós temos, que com a idade a gente vai aprendendo, para lá, as coisas têm que ser mais calmas, mais suaves, e Deus fala nos silêncios também. É ou não é? Quando nós somos mais jovens, basta ver um acampamento de jovens e um acampamento de séniores. Qual é o mais bagunçado e barulhento? Não é? Quando nós éramos pastor de adolescentes, 5 dias ou 4 de acampamento de adolescentes, eu saía de lá atropelar, era como se tivessem passado vários caminhões por cima de mim, eu já não aguento, eu estava exausta, porque é muita coisa. Mas esta Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, e é muito interessante que o apóstolo João, ele vai falar algumas coisas da vida dela. Ele falou que ela não era da tribo de Levi, ou seja, ela era uma pessoa que ia à igreja, ao templo, estava ali porque queria e não porque fazia parte da tribo de Levi ou porque morava ali nas redondezas para funcionar coisas no templo. Mas ele diz, vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e era viúva de 84. Portanto, ela era viúva há mais de 60 anos. Ela viveu apenas 7. E a Bíblia diz o seguinte, esta não deixava o templo, mas adorava de noite e de dia em jejuns e orações. Primeiro, idade não é limite para termos revelação e a reconhecermos Deus. Segundo, desgraças não limita o nós termos revelação de Deus. Que a gente diz, coitada,
não é? Só viveu 7 anos com o marido, ficou logo viúva, está sozinha, não é? Não é desculpa. Outro, não deixava o templo. Ela ia lá e adorava de dia e de noite. Sabe o que é adorar de dia e de noite? É adorar quando te apetece e quando não te apetece. Quando tens forças e quando não tens forças. Quando o dia está bom e quando o dia está mau. Quando as coisas acontecem do teu jeito e quando as coisas não acontecem do teu jeito. Este adorar de dia e de noite é adorar quando o sol brilha e quando o sol se esconde. E ela adorava. Ela não murmurava. Há pessoas que pensam que estão a orar, na realidade elas estão a murmurar. Já viram aquelas orações que a gente começa a ouvir, aquilo é mais uma murmuração do que uma oração? Nunca repararam? Quando alguém começa... Há pessoas que começam... Ela não murmurava. Ela fazia o quê? Adorava. De dia e de noite. Em jejuns e em... Quem é que gosta de jejuar? Eu não gosto. Eu gosto de comer. Eu acho que neste Natal, não é? Todos nós comemos mais do que devíamos. Mas ela jejuava. E ela orava. E ela foi mais uma das que reconheceu quem era Jesus. Porquê? Porque havia adoração na vida dela. Porque havia vida no templo na vida dela. Porque havia jejuns, porque havia oração. Por causa disso havia revelação da palavra. Por causa disso, às vezes a gente quer as coisas, mas não quer se sacrificar. Como é que eu vou ter revelação da palavra se eu não pego na palavra? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não oro? Como é que eu vou mudar se eu não jejuo? Como é que eu vou crescer se eu murmuro em vez de adorar? Como ela fazia as coisas todas bem feitinhas, ela é um exemplo de vida para nós. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e tornou-se a primeira evangelista em Jerusalém ali logo, porque falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela começou logo a fazer o quê? A evangelizar. O menino já nasceu, o Messias já cá está. Irmãos, 84 anos. Naquela altura não havia medicação como há hoje. A mulher estava velha. Não havia muitos cremes. Aquilo estava mesmo acabadinho. Mas o que é que ela foi fazer? A gente às vezes pensa assim, já não tenho idade para estas coisas, já estou tão acabada, já estou tão cansada, já não sei o quê, gostava tanto de ter 20 anos, gostava de... Irmãos, 84 anos, que não deixava o tempo, a mulher jejuava, ela orava de dia, adorava de dia e de noite, ela orava o tempo todo. E quando ela descobriu quem era aquele bebê que estava nos braços de José e Maria, o cordeiro que eles vieram consagrar ao templo, ela falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos nos colocar de pé. Quantos querem ter a garra desta Ana? Eu já disse, Senhor, quando eu tiver 84 anos, eu quero ser como esta Ana. Eu quero continuar aguerrida. Amém? A adorar de noite e de dia, com jejuns e oração, ir ao templo, ter revelação da palavra e, independentemente da idade, independentemente das circunstâncias da vida, que eu saiba falar de Jesus a todos os que esperam redenção. Sabem quem é que espera redenção? Na realidade, todos. Todos estão à procura de resposta. Estão ou não estão? Podem estar à procura nos lugares errados. Mas toda a gente está à procura de paz. Toda a gente está à procura de respostas. Toda a gente está à procura de alegria. Toda a gente está à procura de consolo. Toda a gente está à procura de cura de um trauma, de uma ferida. Toda a gente está a querer tentar colocar o passado para trás e recomeçar. Quantos é que estão à procura da redenção? Todos. E eles precisam de Anas, eles precisam de
Simeão, eles precisam daquela lua que não tem luz própria, mas reflete a verdadeira luz para poder trazer uma luz que brilha e que as trevas não prevalecem quando ela está. Onde tu estiveres, que a graça prevaleça sobre as trevas, que a salvação prevaleça sobre as trevas, que a cura prevaleça sobre as trevas, que a verdade prevaleça sobre as trevas. Onde tu estiveres, que a luz que tu levas em ti faça diferença, seja luz para os gentios e glória para os judeus. Ó Senhor Jesus, nós desejamos, Senhor, que nós possamos fazer diferença na vida de alguém. Assim como tu fizeste diferença na nossa vida, porque alguém nos falou acerca de ti, que nós saibamos ser como Simeão, que nós saibamos ser como Ana, que nós saibamos ser aqueles a quem tu deste o poder de se tornarem filhos de Deus e que podem agora brilhar a tua luz, glorificar o teu nome, levar a tua salvação, Senhor. Que nós sejamos aqueles, Senhor, onde a tua glória manifesta nos nossos dias, na nossa geração. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos tementes, piedosos, que nós sejamos pessoas que são movidas pelo teu Espírito Santo, que nós sejamos, Senhor, tenhamos sempre expectativa das coisas que tu vais fazer, não porque são grandiosas, mas porque são sobrenaturais. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos esperar em ti, adorar-te, seja dia, seja noite, ter tempo contigo em oração, entregar sacrifícios de jejum, ó Senhor Jesus, e fazer diferença. Que nós saibamos falar de ti a todos aqueles que esperam redenção. Em nome de Jesus. Amém.